Hoje, eu vou falar de uma personagem que vende a sua obra sozinha. Uma personagem que não ocupa espaço com nenhum personagem de sua obra. Ela praticamente é a definição do essencial, e que tem uma importância narrativa muito forte dentro de sua obra. Imagina só juntar carisma e importância narrativa em um universo só. Hoje falaremos sobre a loba carismática, a deusa sábia Rolo, uma das minhas personagens femininas favoritas dos animes. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Spice and Wolf é uma das light novels de animes de economia mais populares de todos os tempos. Apesar dele ter uma fandom mais nichada e específica, ele ainda é uma obra muito respeitada, principalmente no Japão, por sua narrativa. Porém, tem um único ponto que se destaca muito nessa obra, que é a Rolo. Nessa série onde eu comento os diversos tipos de popularidade das personagens femininas dos animes, eu já falei pelo menos de duas personagens que se encaixam bem naquilo de só assistem por causa delas, elas vendem a obra, elas são as mais famosas do que seus animes. E a Rolo não é diferente. Ela é a personagem que vende Spice and Wolf. É a personagem mais famosa e até conhecida por quem não viu seu anime. Sem falar que ela também é perfeita para gerar edits e memes, pois personagens carismáticas como ela também têm facilidade para se destacar nisso. Ela tem algumas características virais. Porém, eu diria que de todas que eu fiz um vídeo até agora com esse tipo de popularidade parecido, a Rolo é a que tem a fanbase mais tranquila, suave e menos tóxica. Ela consegue ser popular sem precisar disso. Se for comparar a fanbase dela com a da Ren e da Kurumi, a dela é bem mais de boa, no sentido de não causar revoltas e guerras de fandom. Pois a fandom dela é mais contemplativa, relaxada, nostálgica e focada na obra. E bom, a Rolo desde os anos 2000 já era muito popular. O que chamava atenção nela era seu alto carisma e seu design mais furry, de loba, sendo uma das primeiras waifus dos animes a ficar popular nesse estilo de design. Porém a Rolo, embora tenha características virais, ela não chegou a ser a waifu viral máxima dos anos 2000, inclusive teve bastante concorrente forte nessa década. Porém, ela adquiriu um tipo de popularidade mais cultuada e prestigiada, pois ela, além do carisma natural sem depender de fanservice exagerado, também tinha uma personalidade madura e sábia, tinha diálogos inteligentes, química romântica muito forte com Lawrence, era brincalhona e provocativa. Ela atraía muito um público que gostava de um romance mais sofisticado, uma dinâmica emocional mais adulta e uma protagonista mais refinada. E mesmo nos anos 2000, onde coisas como TikTok, Shorts não era algo tão comum, a Rolo dominava fóruns de animes, aparecia constantemente em rankings de Best Girls e virou uma das waifus mais conhecidas das eras das light novels, mas num estilo diferente de uma explosão moderna de popularidade. Ela funcionava mais como uma waifu de elite, waifu cult e waifu respeitada. Então em 2024, Spice and Wolf recebeu um remake, onde trouxe a Rolo de volta para as telas. E aqui ela ficou ainda mais popular, pois seus clássicos fãs a receberam muito bem de volta, principalmente pelo retorno dos dubladores do anime de 2008. A dubladora inclusive conseguiu reviver a voz leve e carismática que a personagem tinha no anime clássico, mesmo tendo anos de diferença. Também pela grande possibilidade de verem os conteúdos da novel adaptados mais fielmente e completarem a história no anime. A Rolo, obviamente, ficou muito mais popular do que ela já era, pois antes mesmo do anime retornar, ela já era destaque em thumbs de teasers e trailers, já gerava edits e comentários, já tinha gente elegendo ela como a Best Girl de 2024. O único azar dela foi que a Kurumi também voltou em 2024, e quem viu o vídeo da Kurumi tá ligado que a fanbase dela é bem assustadora, né? Obviamente, teve outras comparações inevitáveis, como a mudança no visual dos personagens, diferenças de atmosferas comparadas ao anime de 2008, a direção artística,
Mas no geral, o sentimento dominante ainda foi o retorno da Holo, e o remake fez muito bem para a personagem, pois além dele conseguir sustentar o charme, inteligência e carisma que ela tinha no anime clássico, ele ainda abriu novas possibilidades para os fãs modernos que não assistiram o anime clássico ou tinham preconceito com o visual antigo. E muitos acabaram conhecendo a Holo pela versão de 2024. E por causa dessa versão, muitos finalmente entenderam por que ela é tão popular e tão respeitada. Aí vocês podem perguntar, o tipo de popularidade dela mudou entre as duas épocas? Sim, mudou bastante. Só o que não mudou é que ela continua igualmente carismática e icônica. Porém, entre os fãs clássicos ela era popular em fóruns e comunidade otaku. Já para a geração atual, ela começou a circular mais em edits, gifs, TikTok, shorts, wallpapers, memes suaves e românticos. Ela desde sempre teve características que se encaixavam no padrão atual de popularidade, pois ela é uma personagem muito chamativa que viraliza com facilidade. Não à toa que na capa dos trailers eles colocavam ela, porque ela é sim o ponto mais importante de Spice Wolf e a fonte de renda da obra. E o mais impressionante na Holo é que ela conseguiu entrar na internet moderna sem perder sua identidade, pois a personalidade dela é perfeita para as duas épocas. Enquanto tem personagens que precisam se modernizar, gerar memes e serem exageradas, já a Holo consegue se destacar de uma forma muito mais natural. Ela já se destaca por ser inteligente, calorosa, provocativa, mas também madura, pois ela consegue misturar tudo muito bem. A Holo basicamente foi de waifu cultuada para waifu cultuada com revitalização moderna. Ela virou quase uma waifu clássica eterna e uma ponte entre gerações otaku. Agora, qual é o tipo de popularidade que a Holo representa? A popularidade da Holo é uma popularidade muito ligada a ser o coração principal de sua obra. Na superfície, ela pode ser muito semelhante a personagens que são mais populares do que suas obras, que só assistem a seus animes por causa delas. A Holo, de forma superficial, se encaixa perfeitamente bem nisso. Porém, ela tem uma coisa especial, pois a Yuno, a Kurumi e até a Zero Two, que eu ainda não fiz vídeo, são personagens mais famosas do que suas obras e que vendem elas. Porém elas, e isso vale pra Ren também, não são dentro da narrativa o ponto principal. Não são as mais essenciais para a história como um todo funcionar. Elas são obviamente importantes, e não são descartáveis. Porém, dentro de suas histórias, tem outros personagens que precisam estarem lá, e que conseguem contribuir para a narrativa funcionar. Elas só são mais virais, por seu carisma e presença dominante. Já a Holo é 100% fundamental para a história de Spice Wolf. Ela é a lore, ela é a que faz a narrativa acontecer. Ela não é só a personagem carismática que chama a atenção para assistirem ou lerem a novel. Ela é totalmente necessária na história. Sem ela, Spice Wolf não funciona narrativamente. Ele vira só uma história de economia qualquer. O Lawrence sem a Holo vira um personagem mais brando do que ele já é. Ele não é um personagem ruim, ele é bom. Mas tipo, ele não tem características memoráveis. Mas ele funciona bem quando a Holo está lá. Mas se você remove a Holo, o tom muda, a identidade muda, o impacto emocional desaparece. E a própria essência da obra enfraquece. Isso também difere ela da Saber, pois a Saber sustenta a identidade da franquia dela, mas independente dela, Fate consegue se expandir, criar outras rotas, focar em outros personagens, e a trama vai funcionar bem. Já a Holo, ela não sustenta uma franquia gigantesca, ela sustenta a alma da narrativa. A Holo não é só a personagem mais popular de Spice Wolf, ela é a própria essência da obra. E é aí que entra o diferencial dela. Ela ser carismática, moderna e charmosa é só o superficial da personagem. É o que ela tem em comum com essas que eu já fiz vídeo. Mas o verdadeiro destaque dela é ela protagonizar tudo dentro da sua história. É por causa dela que a história e a lore são mais interessantes. Ela movimenta tudo, além de, claro, vender por si só a história. Spice Wolf não precisa de um segundo personagem para ser icônico.
pois basta ter a Rolo ali que tá tudo bem. Ela promete e cumpre a proposta de te prender na história, só por causa dela. Isso sem falar que ela também é uma personagem de alta longevidade, pois ela já era moderna muito antes da era atual. Pois é impossível você falar que a Rolo é uma personagem datada, pois não é só a personalidade dela que é moderna, ela também entrega muito no romance, onde a relação dela com o Lawrence flui de forma madura, natural, com parceria, momentos difíceis e bons. Até para o romance, a Rolo sempre funcionou. Isso é lá nos anos 2000, onde os romances eram mais caricatos, enrolados. Eu poderia até dizer que a popularidade dela também se destaca pela modernidade antes da hora, pois ela é uma personagem visionária que já começou à frente do tempo dela. Pois dizer isso também se adequaria nela. E se vocês acham que isso se encaixa melhor nela, então tudo bem também, porque também se encaixa. Mas na minha opinião, o maior ponto de destaque dela é ela sustentar sozinha o marketing da obra e a história. Sem falar que a Rolo tem uma fanbase leve e respeitosa, que não precisa entrar em debate sobre qual é a melhor personagem. Eles entendem o valor dela. É uma personagem extremamente amada sem gerar toxicidade. É uma personagem que o Izuna Hasekura, que é o criador de Spice Wolf, teve a ideia genial de criar, pois ela é o que mantém a obra dele viva, que possibilita remakes. Sem ela, Spice Wolf seria só uma história de economia comum, que com o tempo seria esquecida, e que não seria uma obra tão aclamada como é hoje, e como sempre foi. Até mesmo entre essas personagens que eu já fiz vídeo, é possível que, independente delas serem as mais populares de suas obras, elas não precisam ser a sua favorita, porque apesar de tudo, pode ter outros personagens interessantes e mais legais. Porém, em Spice Wolf, é praticamente impossível a Rolo não ser a sua personagem favorita. Tudo ali depende dela, e ela é muito completa. Ela é waifu, é carismática, mas também é profunda e uma ótima heroína narrativa de jornada. É uma personagem muito bem escrita, que não se resume a ser só uma waifu apelativa. E o fato dela ter uma escrita muito forte acaba ajudando ela a não viver só de época. Além do relacionamento dela com o Lawrence continuar sendo diferente da maioria dos romances atuais, é um romance maduro, mas sem ser chato. E também não é um romance cansativo e enrolado. Uma outra coisa legal de se comentar na Rolo é que ela, por ter características modernas e estéticas VTuber, ela acabou ficando muito associada ao imaginário da Hololive e cultura VTuber por alguns motivos que têm relação com a popularidade dela. Ela possui design memorável, carisma conversacional, energia companheira e dinâmica baseada em interação. E tudo isso combina muito com o tipo de personagem que o público VTuber gosta. E isso é só mais um sinal do quão relevante ela permanece como personagem. Mesmo sendo uma personagem mais antiga, ela envelheceu muito bem e continuou querida, manteve fandom fiel. Então muitos fãs modernos redescobriram ela e fizeram edits, referências, comparações com VTubers, pois ela tem uma personalidade que combina muito com VTubers. E só pra vocês verem como a Rolo é uma personagem tão à frente do tempo dela, ela já tinha energia de VTuber antes mesmo dos VTubers existirem e se popularizarem. A Rolo conversa bastante, provoca, brinca, cria química contínua, sustenta presença pela personalidade, pois ela funciona mais pela interação do que pela ação explosiva. Isso lembra muito o apelo de VTubers, mas vale dizer que ela não se tornou uma VTuber. Mas essas imagens que rolam dela na internet são na verdade um imaginário dos fãs, não que ela se tornou oficialmente uma VTuber. Pois é, né? A Rolo envelheceu tão bem como personagem carismática e conversacional que até a cultura VTuber moderna parece compatível com o tipo de presença que ela transmite. Ela é talvez o maior exemplo de personagem visionária e moderna. Tanto que só foi ela ser redescoberta com a força do remake que rapidinho a era moderna associou ela a VTuber. E essa é a icônica Rolo, uma personagem que virou o coração principal de sua obra. É uma personagem que sozinha consegue sustentar sua história com seu imenso carisma, charme, é ótima para romance. É uma personagem que, embora seja brincalhona,
também é muito madura, esperta, tem peso e profundidade narrativa, tem sim muitas características virais e tipo de popularidade que se encaixa no padrão moderno. Porém, o ponto principal dela é como ela sozinha conseguiu vender sua obra, o que é muito mais do que só por design e fanservice, e sim pela sua personalidade e sua importância narrativa. É uma personagem que desperta nostalgia, mas continua conquistando gente nova, enquanto há personagens por aí que só vivem de memória. Ela permanece relevante de forma natural e elegante. Nunca precisou fazer barulho na comunidade ou disputar atenção. Nunca perdeu relevância e já era muito popular, mesmo sem um remake, e já era uma personagem muito moderna e nunca foi derrubada pelo tempo. E o remake só serviu para deixar ela ainda mais popular e amada do que ela já era. Quem conhecia ela já amava ela, e quem passou a conhecer após o remake só amou ainda mais ela. É uma personagem que atravessa gerações, por ser de uma obra que é baseada em diálogo, personalidade e química, do que em tendências da época. Essa é a Rolo, uma personagem de prestígio que virou o coração de uma obra.